Após o evento, seu pai a convida para a cidade como recompensa por suas conquistas e para animá-la um pouco. Marquês está confuso sobre por que ela encomenda alguns ternos formais e roupas casuais confortáveis. Claramente, não é para a dama, mas sim para o pai. Aristia percebe que seu pai sempre veste um uniforme, então ela quer vê-lo usando algo mais elegante. Ela se pergunta se ele ainda quer se casar novamente. Então, o Marquês encomenda um traje formal para sua filha e manda bordar o emblema da casa na gola, que simbolizaria que ela é a líder do lar e herdeira oficial. Aristia parece tão feliz que ainda não consegue acreditar que seu pai a reconheceu tanto. Bem merecido. De volta ao palácio, os aristocratas perguntam a Reveli sobre a saúde do rei, mas ele os tranquiliza dizendo que seu pai desmaiou devido ao clima quente repentino. No entanto, quando ele dispensa todos, exceto o pai de Elendis, o chanceler, ele pede a ele para localizar o alto sacerdote Tertius. Na cidade, Aristia vê seu pai entrar em um beco desolado, olhar fixo à frente, aparentemente alheio à sua presença. Esse beco, com suas paredes adornadas por escritos, guarda a memória de onde ele encontrou sua mãe pela primeira vez, cercada por homens ameaçadores. O apelo de ajuda de sua mãe marcou o início deles, revelando-a como a Jeremias que ele profundamente apreciava. Existem 3 feitiços que foram passados naquele império desde tempos antigos. Um é a magia no sangue da Casa Monique, conhecida como o juramento de sangue com a família real. O voto lançado no coração era um juramento de servir a família real com lealdade infindável. É desconhecido se o custo por violar o juramento é a morte ou uma dor pior do que a morte em si. No entanto, significava a lealdade incondicional da Casa Monique ao monarca, jurando um juramento que prende seu próprio coração em troca de um desejo. Mas algo ainda parece estranho. Se sua mãe era parte da Casa Sônia, da Casa do Barão, como ela o encontrou em um beco onde as pessoas comuns vivem? De volta ao palácio, Carsen fica surpreso ao saber que seu pai namorou a mãe dela antes de se casarem. Muitos pensavam que era um casamento arranjado, mas para Carsen, foi amor à primeira vista. Por ordem real, todos os membros da Casa Laurel no palácio foram mortos, mas a mãe de Carsen, Arenia, estava lá dentro. Traição e assassinatos eram ocorrências comuns naquela época, e um cavaleiro coberto de sangue poderia tê-la matado a qualquer momento. Mas Arenia simplesmente ficou lá, orgulhosamente, mesmo sem uma arma. Foi quando ele se apaixonou por ela. Significa que a expressão óbvia de desgosto no rosto de Arenia atingiu em cheio seu coração. Passaram-se 2 meses, e é revelado que a princesa Beatrice, do reino de Lisa, se casou com seu guarda e aquele que a engravidou, Rion Viga. Dizem que, como Rion agora ocupa uma posição entre os cavaleiros devido a isso, Carsen o visita frequentemente para aprender as técnicas de esgrima de Lisa, junto com Aristia, que é deixada de lado por ele, já que ele está tão focado no treinamento com Rion. Ah, Carsen, o homem com prioridades admiráveis. Enquanto isso, de repente, a carruagem deles para um grupo de homens vestidos de preto, armados com espadas, os cercam. São assassinos do reino de Lisa enviados para fazer Rion pagar pelo que fez com Beatrice. Aristia, Carsen e Rihanna lutam contra os assassinos, e apesar de suas habilidades, estão em desvantagem devido ao grande número dos assassinos. Momentos depois, os guardas reais chegam para resgatá-los. Enquanto isso, no palácio, Revelis continua perguntando sobre seu pedido em relação ao alto sacerdote, quando alguém chama seu nome. É Corduz, o terceiro herdeiro de Eta e o alto sacerdote. De volta à emboscada, um dos assassinos está prestes a atacar Aristia quando, de repente, Carsen se coloca à frente e recebe vários golpes. A noite está avançada, mas a propriedade de Rose está completamente acordada, cuidando do ferimento de Carsen. Quando a poeira baixa, o médico informa a probabilidade de Carsen perder a visão, para desespero de todos. Isso é inaceitável. Aristia vai verificar Carsen em seu quarto, onde ele está gravemente ferido, com bandagens por todo o corpo. Preocupação e culpa consomem Aristia ao ver os olhos de Carsen cobertos por bandagens. Carsen então assegura a Aristia que sua condição não é nada séria e que suas lesões cicatrizarão rapidamente, tentando fazer piada para amenizar o clima. Certamente, ele está apenas preocupado que Aristia se culpe pelo que aconteceu com ele. Ele não é apenas bonito, mas também um bom amigo. Ele ignora o assunto, não quer falar mais sobre isso, e quer descansar. Aristia se retira,
e Carsen alerta sobre os assassinos. Aristia se despede e vai para casa. Ao chegar, Revelis a segue, saindo apressadamente de sua carruagem e correndo em sua direção. Preocupações consomem Revelis enquanto ele verifica Aristia. Parece que alguém está mudando seu comportamento. Era a hora. Ele a atualiza sobre as ações tomadas em resposta ao ataque. De repente, Aristia desaba, culpando-se pelo que aconteceu com Carsen. Revelis balança a cabeça e diz a ela que nunca está errada, então não deveria se culpar. Para garantir ainda mais, ele a informa que enviou o alto sacerdote para a casa de Ross. Fiel à palavra de Revelis, Tertius chega à casa de Carsen e trata seus olhos. Depois de ouvir tão boas notícias, Aristia chora de alívio. Carsen a convida para entrar em sua casa, mas ele recusa, pois já confirmou que ela está segura e bem, e segue seu caminho. É pedir demais? No dia seguinte, Aristia visita Carsen e fica aliviada ao ver que seus olhos já conseguem enxergar. Após ajudar Carsen a comer, Aristia se retira, e na porta, ela se depara com Landes no Império. Aristia agradece a Revelis pela gentileza de enviar Tertius para ajudar Carsen, embora Revelis esteja confuso e um tanto irritado sobre por que ela está tão grata por Carsen. Com ciúmes, talvez? Revelis é convocado para uma reunião, e Aristia encontra os guardas reais para agradecê-los pela ajuda no ataque. Ela descobre que é o príncipe Revelis quem ordenou que os guardas reais a vigiassem secretamente desde o dia anterior às celebrações do dia da fundação, e não o imperador, como ela pensava. Depois, Heron, o mordomo de Revelis, diz a Aristia que o ataque provavelmente era para ela. De volta à propriedade Ross, Carsen e Elendis falam sobre o ataque. Carsen conta a Elendis que os assassinos que os atacaram estavam disfarçados para parecerem que eram de Lisa. Foi então que Atlantis percebe quem é o verdadeiro mentor do ataque. Atlantis confronta Duvizena sobre o ataque e consegue confirmar que Zena é realmente o responsável, e seu alvo é Aristia. Mas então, Zena diz a Elendis que ele também está envolvido, pois se uniu aos aristocratas. A culpa consome Elendis ao perceber para onde suas ações o levaram. No palácio, Aristia se preocupa com o ataque depois do que Heron lhe contou. Ela percebe que está cercada por pessoas que cuidam dela e que sua mudança desde o retorno ao passado trouxe muitas mudanças às pessoas ao seu redor. Por outro lado, chegou o dia em que a delegação para o reino de Rua partirá, e Elendis está nela. Carsen conversa com Elendis, e de repente, Elendis joga sua espada para Carsen, dizendo que não precisa mais dela. Carsen confronta Elendis sobre isso quando Aristia aparece chamando por Alan. Na conversa entre Alan e Tia, Alan faz muitos lembretes a Tia, o que para ela parece que ele não vai mais voltar. É revelado que Elendis confessou tudo ao imperador e ao príncipe sobre suas más ações ao se unir aos aristocratas e recebe uma missão como punição. Então, Tia implora a Alan para dizer que ele voltará, mas em vez disso, ele promete que continuará tendo sentimentos por ela, mesmo que não sejam correspondidos. Meus parabéns para você, cara. Elendis segue em direção ao seu destino. Duque Zena não está satisfeito com as ações de Atlantis e planeja capturar o príncipe. Não ouse, velho. No palácio, Aristia, junto com os outros cavaleiros, está procurando por seu gato que recebeu de Elendis. Ela acaba no jardim do palácio e, acidentalmente, ouve o príncipe e o imperador falando sobre o palácio de verão, o que irrita o imperador. Ela se esconde para evitar ser pega ouvindo. Assim que ela ouve que terminaram de falar, ela se levanta e Revelis a vê. Revelis pergunta a Aristia por que ela está no jardim, e ela responde que está procurando por algo. Aristia então pergunta a Revelis se o palácio de verão que ouviu falar anteriormente é aquele com feitiço de resfriamento. Ele confirma e explica que costumava ser um lugar de férias onde os reais escapavam do calor do verão no passado, mas seu pai nunca ficou lá. Revelis quer que o imperador fique no palácio de verão, mas o imperador não quer. Então, ele sugere a Aristia que ela vá lá com o imperador, quando Carsen interrompe e fala sobre a busca pelo gatinho. Uma hora, Carsen. Ao ouvir que estão procurando um gato, Revelis diz a eles que há um em seu escritório. No escritório, Aristia encontra seu gatinho Luna, e depois de brincar com Luna, que vai até Revelis, Revelis traz à tona a ideia de ela ficar no palácio de verão e consegue convencer o imperador a ficar lá.
No Palácio de Verão, Aristia lê uma carta que recebeu de Princesa Princeia, que agora é a próxima duquesa da Casa Ros. O imperador então chama Aristia para o chá, e eles discutem sobre a estadia no Palácio de Verão. Enquanto conversam, o imperador diz a Aristia que Revelis também se preocupa com seu bem-estar e quer que ele fique no Palácio de Verão para protegê-la. Aristia fica profundamente tocada ao perceber que Revelis realmente se preocupa com ela, recordando a conversa sobre como seria refrescante para ela ficar no Palácio de Verão. Falando sobre sua doçura, Revelis envia uma carta para Aristia, verificando como ela está. Aristia e Carsen estão tendo seu duelo de prática, e Aristia continua ouvindo um som estranho, preocupante clicando de uma roda mecânica. De repente, Marcos Quirian se apressa até o Palácio de Verão para entregar notícias urgentes. Ao ver o pai, Aristia corre atrás dele, pois faz 2 meses desde que o viu pela última vez. Ela ainda ouve o som estranho que a incomoda. Quando Aristia chega perto de seu pai, seu rosto fica pálido ao ouvir as notícias que queria entregue ao imperador. É sobre uma garota que apareceu no lago principal do palácio. Ah, chegou a hora. Arisia sabe a quem seu pai está se referindo. É Jin, e parece que o som que ela só pode ouvir é a roda da fortuna voltando à sua direção original. No palácio, momentos antes da aparição de Jin, os ministros e oficiais estão em um debate acalorado sobre a seca que está ocorrendo há dias. Revelis sugere que eles deveriam fazer uma pausa e ir para o lago atrás do palácio. À medida que todos voltam a falar sobre o problema, Revelis entra, mas antes que ele possa continuar, Jin aparece no meio do lago, e Revelis a segura. Todos estão chocados com a aparição de Jin, já que ela parece ser de outro mundo. De volta ao Palácio de Verão, Aristia desmaia. E ao acordar, seu pai fala com ela sobre Gion e como o evento causará grandes mudanças no Império. Ele fala sobre Gion e como o evento causará grandes mudanças no Império. Aristia está chocada, pois Gion deveria aparecer 1 ano depois, assim como no passado. Oh não, o que poderia ter causado isso? O imperador e os outros do Palácio de Verão retornam ao palácio principal, e Revelis os recebe. Revelis então convida Aristia para o palácio, e em seu escritório, ele a agradece por cuidar do imperador. Aristia está perdida em seus pensamentos sobre Gion e se pergunta se Revelis sente a mesma coisa por Gion como no passado. Quando Revelis chama seu nome, trazendo-a de volta ao momento atual, ele faz uma pergunta a ela, quando é abruptamente interrompido por seu assistente, que diz que há uma questão urgente sobre o Palácio Ros, onde Gion está atualmente abrigada. Igual ao passado. Vendo a urgência da situação, Aristia insiste em se desculpar, querendo entender como as coisas estão se desenrolando. Aristia decide visitar o templo e solicitar ver o alto sacerdote, mas seu pedido é negado. Então, ela decide ir para a sala de orações. No caminho, ela passa por um lugar desconhecido e decide explorá-lo, esperando ouvir a voz de Deus mais uma vez, assim como há 5 anos. Uma voz ressoa em sua cabeça, é a voz de Deus, concedendo um nome a Gion Rasp. Na manhã seguinte, a Casa Monique recebe um convite para uma reunião do Conselho do Palácio. O pai de Aristia, então, questiona Aristia sobre sua decisão, se ela escolherá ser a herdeira de sua casa ou a futura imperatriz. Aristia responde a seu pai, mas sua decisão ainda não é revelada. Os Moniques chegam à reunião, e assim que ela começa, o debate sobre quem é a verdadeira criança da profecia entre Aristia e Gion se acirra. O imperador então revela o oráculo de Aristia e seu nome dado por Deus há 5 anos, aumentando ainda mais a agitação entre as duas facções. Para silenciar todos, Revelis pede a atenção deles e convoca a presença do alto sacerdote. Tertius entra e confirma que tanto Aristia quanto Gion foram realmente nomeadas por Deus, e para responder a quem é considerado a criança da profecia, Curtius nomeia Gion como a única e verdadeira. Enquanto isso, Aristia já esperava por isso, pois é o mesmo que no passado. Mas espere, Tertius ainda tem mais a dizer. Como a verdadeira criança da profecia é insistida pelo próprio templo, o que significa que ele tem uma visão diferente da profecia e determina que tanto Aristia quanto Gion são as crianças da profecia. Ele também acrescenta que ambas as mulheres possuem poderes divinos, a bênção de Deus. Curtius é considerado um ser muito especial, já que é um dos 6 altos sacerdotes nascidos com o poder divino de Veda, então sua opinião sobre a profecia tem um impacto maior do que a opinião oficial do templo.
Quando a reunião matinal termina, Aristia é verificada por seus dois amigos, Taia e Ilha, o que ela aprecia profundamente. Por outro lado, o imperador e o príncipe Revelis conversam com Tertius, e no final da conversa, Curtius convida Revelis para visitar o templo junto com Aristia. Antes de Tertius sair, ele abençoa ambos e também Aristia, que não está longe de onde estavam conversando, e se retira. Enquanto Aristia caminha no palácio e pensa sobre qual deve ser seu próximo passo, ela encontra Jun. Aristia se pergunta se o atual Gel é o mesmo do passado, que era muito gentil e amigável. Gel então cumprimenta Aristia e pergunta se ela está aproveitando seu tempo neste mundo sem ela. Há uma aura maligna que Gel emana agora, parece que as marés viraram, e o amigável Gel do passado se foi. Aristia, ao ouvir de Jun, fica aliviada por não ser a única que voltou no tempo. Gil então continua dizendo que Aristia parece mais jovem do que quando se conheceram no passado e pergunta se ela veio um pouco cedo. As palavras de Gil perturbam Aristia, mas quando seu pai verifica como ela está, ela ignora e age como se nada a estivesse incomodando. Depois disso, Marquês Carrion, junto com os duques das casas Rose e Veritas, pede a opinião de Aristia sobre o próximo movimento dos aristocratas. A resposta é que alguém pode tentar adotar Jun. O Duque Roy sugere trazer Jun para o lado dos imperialistas e apoiar Jun como futura imperatriz. Kerian concorda, pensando na decisão de Aristia. É revelado que Aristia escolheu suceder a casa Monique em vez de se tornar imperatriz, quando questionada por seu pai pela manhã. Uma decisão bastante acertada, Aristia, vá em frente. À medida que a reunião da tarde começa, Duque Zena, dos aristocratas, e Duque Royce, dos imperialistas, disputam a adoção de Jun. Duque Zena provoca a outra parte dizendo que Aristia tem sangue de camponesa e revela algo que choca a todos, especialmente Aristia. Ele revela que a mãe de Aristia é filha de sua irmã e de um camponês de baixa condição. Discussões enchem a sala após a revelação de Zena. Enquanto isso, Aristia está pasma, mas também confusa, já que viu no livro de Diretório Real que sua mãe é filha de Alsônia. O imperador silencia todos e chama Zena para se abster de espalhar rumores infundados. A sala agora está cheia de dúvidas e raiva, em meio ao silêncio constrangedor. Jian fala. Jian declara que deseja escolher por si mesma para onde irá e decide ir com o Duque Zena. Oh, decisão errada. Com a residência de Jun decidida, o imperador declara que o que resta é escolher a noiva do príncipe e que discutirão o restante amanhã, encerrando a reunião. No escritório de Revelis, enquanto ele descansa, Heron lê o livro do Diretório Real e percebe que há algo estranho sobre como Sônia, em conexão com a mãe de Aristia, Jeremia. Os anos no diretório parecem não coincidir. Ele pergunta a Revelis sobre isso, e este responde que são apenas alguns detalhes que não foram notados no passado. Isso parece muito suspeito. Heron sugere então a Revelis que ele deveria ir ao Festival das Lanternas para tomar um pouco de ar fresco. À medida que a noite chega, Aristia, junto com Inteia e Ilha, vai ao Festival das Lanternas. Eles vão até o rio com suas lanternas e deixam cada uma delas flutuar rio abaixo. Aristia está tão distraída que, quando perguntada sobre o que deseja, responde que esqueceu de fazer um pedido. Quando Taia e Ilha vão comprar mais uma lanterna para ela, para que possa soltá-la novamente no rio e fazer um pedido. Enquanto Aristia fica sozinha, ela vagueia à beira do rio, pensando na reunião e se culpando por não estar preparada para a chegada de Jun. Ela se lembra do que Zena revelou sobre sua mãe, e isso a frustra. Do outro lado do rio, Revelis a vê e a chama. Surpreendida pela presença de Revelis, Aristia tropeça, mas, felizmente, Taia chega e a segura. No dia seguinte, o último dia da reunião é realizado, e o príncipe Revelis decide que devem esperar até o próximo ano, que é a maioridade de Aristia, para determinar quem, entre Aristia e Jian, será a imperatriz e a rainha. Preocupações são levantadas de que Revelis deve ter alguém para ajudá-lo a liderar os assuntos do Estado, mas ele assegura a todos na corte que está se saindo bem cuidando de tudo sozinho. Ah, Revelis agora é um adulto. Que fofo! Ele acrescenta que isso dará tempo suficiente para testar e comprovar a capacidade de Jun, já que ela ainda é nova para todos no palácio. No jardim do palácio, Revelis e Aristia estão presentes. Enquanto Aristia está sentada em um banco com Revelis ao seu lado, ela está completamente perdida e consumida por seus pensamentos.
Revelie chama seu nome e a abraça apertado, trazendo-a de volta à realidade. Enquanto a abraça, ele continua se desculpando por atrasar as coisas. Mas, do lado de Aristia, ela é grata a ele por lhe dar mais tempo para finalizar sua decisão. Revelie então promete a ela que seguirá o que ela desejar e não a pressionará em nada. Revelie realmente se apaixonou por ela. Depois disso, eles tiveram uma refeição juntos, surpreendendo Aristia ao observar que Revelie normalmente não come o tipo de refeição que estão tendo. Ela se pergunta se ele está sendo considerado com ela. Em seguida, eles ficam na varanda do palácio, e Revelie compartilha que foi repreendido pela mãe de Aristia quando era jovem, o que surpreende Aristia. Memórias de Revelie mostram quando ele tinha cerca de 4 anos, visitando a casa Monique. Enquanto vagava pela casa, ele encontrou um cetro e o pegou, e foi quando a Lady Jeremy o repreendeu. Esse encontro teve um impacto positivo em Revelie.